Nath, Olá, grande Nathalie. tudo bem? Beleza? Tudo Tudo bom? ótimo? Muito obrigado pelo Maravilha. convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu, Inclusive de já saber desse festival de Pindamonhangaba, eu sou casado com uma pindense já há quase 30 anos, vocês já me atualizaram completamente a respeito de Pindamonhangaba. Muito obrigado. mas você sabe que tem gente que fala pra gente que às vezes não tem tempo de assistir a entrevista inteira, mas vem no comecinho só para pegar as notícias, para É, se pode crer. atualizar. Pelo menos alguma coisa a gente consegue Sensacional. passar com esse comecinho. Nathalie, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É realmente uma honra conversar com você, que tem um trabalho super importante na música, principalmente na cidade de São Paulo, mas que reflete com certeza fora desse lugar, da cidade. E a gente quer entender bem como é que funciona o seu trabalho. A gente, enfim, vamos trocar uma ideia para entender todas essas áreas que você atua. Para quem não te conhece, quiser, se você puder, fazer uma breve introdução sobre quem é Edson Natali e a gente começa. Ó, eu costumo dizer que, resumidamente, eu roubo uma frase do Mário Quintana, sem absolutamente querer me comparar ao grande poeta gaúcho, né? E ele se autodefinia como um ignorante autodidata. Então, isso, eu gosto dessa definição, mas eu sou músico, comecei como músico independente, escritor, pesquisador, né? Desde 94 faço o Guia Brasileiro de Produção Cultural com a Cristiana Olivieri. Tenho outras publicações, alguns livros infantis, gravei alguns discos e desde 2001 sou gerente de música do Itaú Cultural e de 2011, de agosto de 2011, agora recentemente a 30 de junho de 2020, também fui o gerente coordenador do Auditório Ibirapuera aqui em São Paulo. Legal, vamos entender esses meandros todos. Como é que a primeira pergunta que acho que é interessante a gente entender, né? O Música em Rede, a gente procura trazer informações a respeito do mercado mesmo, né? Os meandros da atuação. Como funciona exatamente esse trabalho de música dentro desse aparelho tão importante que é o Itaú Cultural? O seu trabalho com eles. Olha, eu acho importante, assim, rapidamente também explicar. O Itaú Cultural ele é dividido em núcleos que se integram e trabalham muito juntos, né? Mas se dividem nas especialidades de seus gêneros de atuação, né? Então tem um núcleo de música, um núcleo de artes cênicas, literatura, audiovisual, artes visuais, educativo, comunicação e outros, né? E a gente trabalha conjuntamente. Então, quando a gente fala, né, da atuação do Itaú Cultural, ele atua em todas as áreas e isso é importante depois para a gente até desenvolver as questões todas, né? No núcleo de Sim. música especificamente, aí tem um trabalho, por exemplo, do edital do Rumos, que acho que é talvez um dos editais mais antigos do país, né? A programação, a gente tem uma série de ocupações, que é um projeto que a gente tem muito carinho, por exemplo, que a gente mergulha de maneira bem vertical na vida e obra de alguns artistas, entre eles os de música, que aí ficam, de uma certa maneira, sobre, não a responsabilidade, porque a gente trabalha muito em equipe, mas um pouco usando, né, dessa especialidade do núcleo de música, que é um conjunto de pessoas, evidentemente não trabalho sozinho, né? E a gente fez ocupação Jardim Macalé, Dona Ivone Lara, Eliaê, Alceu Valença, Chico Science. Assisti alguns desses, quer dizer, passei por dentro da instalação de alguns desses. E às Incrível. vezes, na verdade, tem a oportunidade maravilhosa, como foi o ano passado, de não ser exatamente uma personalidade essencialmente musical, como foi o caso da Lídia Ortélio, que é uma educadora maravilhosa, uma pessoa, uma sábia, assim, acho que uma das maiores especialistas do Brasil em brincar, né? Uma pessoa com mais de 80 anos e que dedicou toda a sua vida ao estudo, né? E à disseminação da brincadeira. E ela é uma pesquisadora maravilhosa, por exemplo, só no entorno da Serrinha, a cidade do sertão da Bahia onde ela nasceu, ela colheu mais de 600 canções cantigas, né? Cantigas e acalantos só dessa região do sertão baiano, né? Então, publicações, tem todo
as ações que estão no site dentro do Itaú Cultural e quando é música também a gente se interrelaciona. E, na verdade, esse cruzamento, aí também vou responder, senão vou ficar falando aqui 2 horas e você vai... Imagina. E também esses cruzamentos que existem inevitáveis entre as áreas da cultura, né? Então, por exemplo, se está se falando do Grupo Corpo, por exemplo, que a gente fez a ocupação Grupo Corpo, isso ficou sobre a esfera mais acentuada das artes cênicas, música se interrelaciona de alguma maneira, e assim a gente vai fazendo esse quebra-cabeças rodar, né? E a atuação no Brasil inteiro, a nossa a sede de Itaú Cultural em São Paulo, mas, por exemplo, através do Rumos, que é o edital que tem essas características, a gente, por exemplo, atua no Brasil inteiro, entre outros projetos e ações, né? O Rumos, ele tem uma preocupação muito grande, quase que antropológica, né? Na verdade, o Rumos está aberto o Rumos veio se modificando no decorrer do tempo, né? E nas últimas 3 edições ele é um edital múltiplo, de multilinguagem, né? A gente não tem nenhuma a gente se adaptou, na verdade, a gente entendeu, depois de tantos anos com o edital aberto, em determinado momento, acho que foi 2017, se não me engano, a gente chegou a uma conclusão básica, mas muito potente, que parece ser muito simples, mas demoramos muito para chegar, inclusive por todas as viagens que a gente faz pelo Brasil todo, de que o que existe na cabeça das pessoas é muito mais potente e interessante do que qualquer edital possa propor. Então a gente inverteu a chave e a gente, no Rumos, hoje, a gente aceita todos os tipos de ideias, pode ser um projeto só de música, pode ser um projeto que relacione música com gastronomia, pode ser um projeto que relacione, eu estou falando mais de música, mas tem todas as áreas, né? Sim, sim. Como foi selecionado, por exemplo, um músico relacionar, um projeto musical que relaciona arqueologia e música, que veio do Sertão do Cariri, que foi selecionado, e desde gravações de discos até, por exemplo, preservação de acervos como o do Kohlreuter, que foi selecionado também. Então tem essa dimensão e essa amplitude de nos adaptarmos, na verdade, né, a estrutura da organização se adaptar em busca de parcerizar em cada um dos projetos selecionados. Você vai... É quase que um aprendizado a cada ano, você vai entendendo as demandas, o que os artistas vão propondo e você vai entendendo o rumo, com perdão do trocadilho, do edital, ele vai como é que funciona cada esse pensamento cada projeto acaba te dando uma dimensão única, né? E um aprendizado mesmo. Por exemplo, um dos projetos selecionados na edição passada foi um projeto do Recôncavo Baiano, né, de um antropólogo francês e de um produtor que estão lá na Federal lá do Recôncavo, e que eles conseguiram fazer uma profunda pesquisa em torno de uma pessoa, de uma personalidade chamada Lorenzo Turner, que foi o primeiro afrolinguista americano, que veio na década de 40 para o Brasil fazer uma pesquisa sobre linguística, né, porque ele sabia que o Brasil, especificamente Salvador, era a cidade que tinha a maior quantidade de dialetos por causa da escravização, né? E por exemplo, ele é o único arquivo do mundo, né, que tem a gravação das vozes, por exemplo, de Mãe Menininha do Gantuá, e outras personalidades, inclusive Mário de Andrade, porque ele encontrou Mário de Andrade, encontrou Mário Pedrosa, etc., né? Então, você se depara com a história, nunca tinha ouvido falar do Lorenzo Turner, e você se depara com um trabalho que estava lá na década de 40, absolutamente valioso e precioso para o Brasil, que estava, inclusive, ele integra o arquivo de uma universidade americana, que através do projeto do Rumos, esse intercâmbio, né, e essa, digamos, repatriação
desses arquivos digitais com valor histórico tão grande, com cantigas, canções, etc., né? Eles voltaram a ter acesso no Brasil através desse projeto. Esse acesso é público? As pessoas podem... Sim, está no site. Depois eu estou sem o site aqui, mas eu posso mandar para vocês. Vocês Claro. colocam no Música em Rede aí, que já é o portal que todo mundo consulta mesmo, então... Sim, vou até ver se a produção der uma caçada lá pelo site do Itacultural, chega, né? Chega sim. Beleza. O pessoal que está do mercado, enfim, artistas, produtores, as pessoas que se interessam em participar, por exemplo, do Rumos, né, que é um edital super importante e que tem uma relação forte com a música, como a gente está falando. O que é importante levar em consideração, trazendo para o campo mais prático mesmo, assim, né? Os artistas que querem ter a oportunidade de ser contemplado e que sente que tem um trabalho que possa fazer sentido, o que de fato é importante levar em consideração na hora de escrever um projeto para o Rumos? Olha, o Rumos, ele atualmente tem essa característica, né, de ser um edital em que você pode experimentar, você pode fazer cruzamento de linguagens, você pode falar de música. Por exemplo, o Hugo Lins, que é um compositor pernambucano, ele escreveu no Rumos um projeto em que ele, e de uma maneira muito sagaz, simples e sagaz, ele defendeu a ideia que ele precisava de um tempo para desenvolver uma série de composições sobre determinadas perspectivas. Ele precisava de tempo, né? E um tempo remunerado, porque ele precisava se retirar das várias atividades que ele fazia para se dedicar especificamente a isso. Então, isso foi possível, ele foi selecionado e realmente aconteceu, né? O que eu acho que é importante no Rumos, e talvez, não sei em outros editais, mas no Rumos é assim... a gente não tá, o edital ele não está atrás do óbvio, no sentido de, puxa, eu quero fazer o meu 18º disco de carreira. É importantíssimo, é muito legal, mas o Rumos talvez não seja esse lugar. Agora, se seu 18º disco de carreira, por exemplo, tiver um mergulho, uma relação de uma pesquisa, por exemplo, com sonoridades específicas de algum lugar, um cruzamento de linguagens, ou uma residência com músicos, né? Você é um produtor antenado, de repente você pega o Abacaxepa e, pô, eu quero fazer um disco em que o Abacaxepa possa fazer uma residência, uma convivência com músicos do Amazonas, por exemplo, e que disso resulte um trabalho único, né? Então, nesse sentido, claro, não estou aqui dizendo que é só isso, né? O que eu digo são as dimensões amplas que você tem na cabeça, né? A gente não está atrás de marketing. Às vezes a gente recebe projetos em que na defesa as pessoas falam, olha, o meu projeto prevê que eu vou fazer uma série de ações nas agências do Banco Itaú, etc., né? Não tem nem como avançar com esse projeto, porque a perspectiva não é essa, né? Então, esse projeto com uma proposta dessa, ele não passa da primeira avaliação, por exemplo, né? Porque, no fundo, a gente está buscando outras questões e que partem do ponto de vista e da raiz da atividade artística e da arte, né? E não na relação com o marketing, que é importante, mas não é esse o ambiente. Eu acho que é por isso que eu tive a percepção, eu falei no começo que tem uma questão meio antropológica, uma questão sociológica, que o Rumos, ele me parece que ele tem essa preocupação meio de legado cultural mesmo, né? De fazer uma provocação que ele possa trazer de alguma forma uma transformação, né? Sair um pouco do óbvio. Acho que é isso que, de repente, o artista, o produtor que tem essa intenção, é por aí que ele deveria mais ou menos pensar, né? Porque, no fundo, por isso que eu falo que é muito simples, mas é ao mesmo tempo muito complexo. Quando você fala, olha, o que tem na sua cabeça é mais interessante do que eu posso propor. Porque você pode propor um projeto que está dentro do seu desejo há tanto tempo, que você vem, né, elaborando. E a Fernanda, por exemplo, que trabalha na sua produção, né, na produção do programa, que, aliás, muito obrigado, Fernanda, você é muito querida e competente, ela tem uma outra vivência e um outro projeto. Então, assim, essas possibilidades de criação, elas são muito importantes. Agora,
o que é muito interessante sobre esse que eu estou falando é que quando você tira a determinação de como o artista entra, às vezes as pessoas se perdem. Porque se eu coloco assim, olha, eu estou lançando um edital para gravação de disco. As pessoas sabem que, olha, eu vou entrar para gravar um disco. Quando você fala assim, gente, eu estou abrindo um edital, o que é que você tem na cabeça? E para a conversa, dá um curto-circuito. É isso que nos interessa. O que é que as pessoas têm na cabeça e que, se não for através de um projeto desse, que também corre riscos, né, que a gente tem que ter uma adaptabilidade a um conjunto de projetos que são muito diferentes entre si, como é que a gente pode fazer isso, né? Então, é uma coisa para a gente pensar e se deslocar um pouco do lugar em que, às vezes, nos colocamos e ficamos. Sensacional. E todos os projetos que são contemplados, eles vão entrando para um acervo, né? E ficam acessíveis. Tem projetos, por exemplo, que são residência, né? Eu me lembro de um específico, por exemplo, que eu sempre cito, isso já 2 edições atrás, de uma jovem dupla, na época ele tinha 20 anos, ela 21, alguma coisa assim, bem jovem, 22, 23, não mais que isso, artistas de circo que defenderam a ideia, o projeto de que eles precisariam fazer uma residência para aprender uma técnica circense cuja origem ou especialidade ou a potência está na Bélgica. E eles foram para a Bélgica para fazer essa residência durante, acho que 3 ou 4 meses. O projeto era esse. Nesse sentido, o legado é o próprio crescimento do artista enquanto artista. Né? Você não tem como acessar, a não ser, aqui eu vou ver essas pessoas. E claro que a ideia também, isso acho que na arte é muito presente, né? Entre produtores e artistas e todos nós, né? A troca é um instrumento de relacionamento quase, né? Então, quando também você parte para uma residência, não posso afirmar que 100% haverá a possibilidade de você passar e trocar essa experiência com outras pessoas, mas é certo supor que isso aconteça, né? Certo. Não, bem interessante. As pessoas têm uma certa curiosidade de entender como funciona o processo de seleção. Você traz especialistas de áreas específicas, é um pessoal que já é interno do Itaú, você traz convidados, como é que funciona essa parte? Olha, no Rumos especificamente, a gente tem um conjunto de... a gente chama de 2 comissões, né? Tem uma comissão de avaliação, que é formada por 40 pessoas. Estou falando da edição passada, que é uma edição que está mais fresca na minha cabeça, né? Certo. 40 pessoas do Brasil inteiro, e essa comissão, ela não se repete. Você pode repetir 2 ou 3 pessoas entre essas 40, até para dar uma liga da experiência anterior, mas não é algo que recorrentemente se reúne para isso. Então são 40 pessoas, esses projetos eles chegam todos por um único meio de inscrição, que é a plataforma do Rumos, né, que foi especialmente desenvolvida com tecnologia própria, né, para dar a possibilidade de uma série de questões e detalhes para as inscrições. Depois que há uma passada por essa comissão de avaliação, os projetos que foram melhor avaliados por essa comissão de 40, ela passa para a comissão de seleção, que somos atualmente em 23 pessoas, ou 24, não me lembro mais. Parte delas do Itaú Cultural, eu integro essa comissão, né? A Aninha de Fátima, gerente de comunicação, Claudinei de literatura, enfim, as gerências artísticas integram essa comissão, Ana Paula do jurídico também, mas há sempre uma maioria de pessoas externas que compõem esses 24, e a gente sempre repete uma das pessoas da comissão anterior para trazer um pouco essa experiência, né, que não sejamos nós do Itaú Cultural, mas também sempre pessoas novas no sentido de nunca terem participado da comissão do Rumos, né, para que não haja, enfim, nenhum acomodamento, digamos assim, entre uma experiência e outra, né? Sim, é importante que dá um
um novo ar, né? Traz novas pessoas com novas intenções também, né? Novas Experiências visões. e trocas. E aí a comissão, como o Rumos ele é um edital multilinguagem, né? Então, na comissão também tem pessoas mais especializadas em música, mais em artes cênicas, pessoas mais, né, em informação, e assim por diante, audiovisual e assim vai. Sim, o edital do Rumos, ele é de música, de edital cultural, até o momento ele tinha sido o único, né? Dentro do enquanto edital, né? Ele não é um edital, nesse momento ele não é um edital de música, né? Ele é um edital Sim, de sim, artes, né? mas para poder, quem é da música poder se inscrever no edital é o Rumos, Sim, né? a gente lançou uma série de editais agora nesse momento da pandemia, E isso que eu ia falar agora, que é o, rolou uma né, adaptação. Uhum. isso, Arte como Respiro, que na verdade nem foi uma adaptação do Rumos, naquele Uma adaptação primeiro de momento. situação, talvez. Total, porque no fundo, naquele momento em que a gente foi surpreendido por essa pandemia, né, por essa situação completamente impensável. Nós nos reunimos, eu lembro que a gente teve uma reunião no dia 16 e 17 de março, que já era uma época do isolamento social, né, no começo desse isolamento social. E aí dia 18, que inclusive eu lembro que é meu aniversário, 18 de março, aí desde então a gente está trabalhando remotamente. E aí, o que a gente pode fazer, né? Então a gente começou a elaborar e a pensar por um tempo, e era reuniões atrás de reuniões, e também trabalhando, aprendendo como todos nós, todos não, né? Uma parte de nós, uma boa parte está trabalhando da maneira de sempre, né? A gente também descobrindo como é que trabalhava remotamente dentro desse universo tão alterado, né? Esse dia a dia tão alterado, e como é que a gente poderia fazer e o que faríamos para ter algo relevante naquele momento, né? Então, o primeiro edital que saiu foi de artes cênicas, depois foi música, depois foi artes visuais, depois foi literatura, aí eu já não sei a ordem, né? Literatura, sim, poesia surda, artes visuais já falei, aí audiovisual, enfim, uma série deles, né? Cada um com as suas características e cada um feito de uma maneira, evidentemente, muito rápida, no sentido de tentar responder a essa urgência, né? Evidentemente que a gente foi surpreendido pela quantidade de inscrições, por exemplo. Surpreendido não digo, porque, claro, né, nesse momento a gente esperava que isso acontecesse, mas mesmo assim, a quantidade foi maior do que a gente imaginava, né? Naquele momento músico... foi o... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, a música, por exemplo, teve 3 dias abertos de inscrições e a gente recebeu mais de 12 mil inscrições, né? Então, lidar com tudo isso em termos de escala também, né? No momento que você não pode se movimentar muito ou não pode se movimentar da maneira como você sempre se movimentou, é um aprendizado abissal, né? Sim. Mas a ideia também, acho que nesse momento, não dá para ter segurança, né, no que você vai fazer, no sentido de, puta, mas peraí, e o segundo passo, e o terceiro e o quarto? Gente, é o seguinte, a gente precisa reagir, né? Como é que a gente faz? Vamos fazer assim. E foi muito rápido, né? O Itaú foi o primeiro edital, acho que assim, mais... que chamou atenção, até por isso que a demanda foi gigantesca, porque realmente foi naquele 5 de abril a gente já estava com um edital, acho que de cênica, se não me engano. A gente já tinha lançado um edital no dia 5 de abril, né? Considerando que o isolamento começou lá pelo dia 16 de março, né? Entre o susto, sei lá, aquele momento instantâneo que você fala, ué, peraí, o que é isso? O que está acontecendo? E como é que a gente vai reagir e lançar o edital? A gente levou 20 dias, né? Mais ou menos. Uhum. E aí, sucessivamente, aí acho que, se não me engano, de 10 em 10 dias, no começo, a gente lançou um edital. Então, foi um período intenso demais, né? E ainda temos as consequências desse edital. A gente está fazendo um festival, Arte como Respiro, agora já começando a apresentar o resultado, etc., né?
e ainda tem edital para ser lançado, enfim, tem uma legal. constelação de ações aí. Se você quiser até, se tiver já no momento de falar alguma coisa a respeito, quiser falar dos próximos passos desses editais, para as pessoas já ficarem preparadas, se tiver, principalmente se tiver a ver com a parte musical. Não, música não tem não. Eu acho que tem mais um para sair, mas ainda está naquele momento decisivo se vai lançar ou não, está naqueles ajustes finais, mas não é de música, não será de música. Tem uma repercussão muito grande, né? E esse aprendizado, como você disse, né, de entender como agir de uma forma mais rápida, acho que a pandemia ensinou muito isso para todo mundo, de alguma forma, né? A estar num ambiente, de certa forma, a gente ter uma certa sorte da tecnologia ter um certo avanço até esse momento, para que seja possível que, por exemplo, a gente esteja fazendo isso aqui agora, que a gente esteja conversando aqui, mesmo estando isolado. Isso trouxe muitas ações muito rápidas e muitos aprendizados, né? Você imagina que isso vai ao mesmo perpetuar? tempo, cara, eu acho que esse aprendizado, essa experiência, ela fica para sempre, né? Tô falando da experiência da humanidade, né? Agora, Claro. eu acho que cada um com as suas experiências, muitas delas muito doloridas, né? Então, também a minha solidariedade aí aos que perderam seus entes queridos, etc., né? É um momento complexo. São aprendizados que vieram para ficar, porque, no fundo, como eu falei, você não esquece, você não descola isso do seu dia a dia, né? E todos os esforços feitos, né? Acho que a Independente Itaú Cultural e outras organizações aí na cultura, etc., todos são... como é que eu posso falar? Insuficientes para o momento, né? Eu acho que isso é importante compreender, e que eu acho que a dramaticidade desse momento, ela não... como eu falei, são mais de 12 mil pessoas da música que se inscreveram, né? Mas quantos se inscreveram? A gente selecionou, a princípio, o edital, ele tinha a previsão de... né? A previsão não, né? Oficialmente ia selecionar 160, íamos ter 160 selecionados, né? 120 selecionados, e fomos para 200 em música, mas mesmo assim a escala, né, se pega 12 mil e poucos inscritos para 200 selecionados, ela é uma escala, como eu falei, né, dentro desse contexto ela é insuficiente, e você mesmo falou, né, o pessoal do backstage, né, os técnicos, os engenheiros de som, os iluminadores, os cenógrafos, né, os holds, como isso está afetando diariamente, né, a vida dessas pessoas. Então, é por isso que eu digo que esse aprendizado ele é incorporado para sempre, né, para mim, para você, para quem está nos ouvindo, e que certamente todas e todas teriam muito o que falar e trocar nesse momento, e outros também, mas acho que nesse momento, a partir dessas experiências, né, eu acho que a gente vai demorar anos para depurar esses aprendizados, né, e espero e desejo, claro, que para uma sociedade melhor e mais solidária, né? Mas empática. Não consigo afirmar também que isso acontecerá. É verdade. A gente tem um buraco muito grande deixado pela iniciativa, enfim, pública, né? Vamos dizer, o que se espera de uma administração pública, de se olhar para o povo e buscar soluções empáticas e que possa ajudar as pessoas no momento desse. E a gente viu uma reação muito contrária, muito, enfim, levando uma coisa muito séria ao lado ideológico, e acaba que é super importante que algumas entidades que estejam preocupadas com a cultura possam tomar algumas frentes, né? A gente tem diversas entidades nesse sentido, e quando tem uma instituição privada vinculada a uma instituição financeira como o Itaú Cultural, é bom a gente veja que uma atitude sendo tomada nesse sentido. Eu acho que a questão do aprendizado também está aí, né? Você sente alguma sinalização de dentro da
da instituição ou dos seus colegas ali sobre como isso daqui para frente deve se dar, como vocês devem se movimentar em tentar pelo menos ampliar ou movimentar mais essa questão da cultura que está realmente largada, totalmente carente, nem ministério a gente tem, é uma coisa que é um governo realmente muito complicado nesse sentido? Cara, a gente conversa toda hora, né? E aí, assim, as coisas estão extrapolando a própria, né, o dia a dia da gente. Por isso que eu acho que é legal falar também das pessoas que estão aí. Acabei de ver, inclusive, a minha primeira chefa está aqui, Regiane Miciano. Eu trabalhei com ela em 85, então tenho que me comportar aqui para fazer ela passar vergonha. Mas voltando, cara, eu acho assim, a gente tem uma... Eu digo pelo digital, assim, do digital poder criar possibilidades e acelerar essas questões, né? Eu não sei assim, eu acho que é vital o digital, mas, né, para a condição artística se dar também, é vital a presença, né? Assim, e estou falando da cultura aí de uma maneira mais geral, e até às vezes de como nascem as composições. É claro que tem um monte de coisa nascendo agora, né? Claro. E as pessoas estão fazendo, mas é uma condição às vezes também que a composição nasce no boteco também, né? No encontro que a gente vai ter, aí falando de música, né? Naquela percepção ao atravessar a rua, né? No domingo eu estava participando de uma homenagem que até pelo Instagram, também pelo canal dele, do Marcelino Freire, fez para o Maurício Pereira, né? Uhum. E o Maurício é um cronista da cidade, né? Então, falando um pouco dessa relação, né, da pessoa e da cidade, do bairro que você mora, etc., né? Então, acho que são coisas minuciosas, né? Eu costumo, nesse momento, estou muito reticente não sei como é que eu coloco isso de uma maneira respeitosa, mas acreditar em pessoas que estão se especializando no futuro, né? E nesse futuro do pós-normal, disso, daquilo. Eu acho que ninguém é capaz de explicar o que irá acontecer. Eu acho que a gente tem que estar disposto a construir, a se encontrar, a conversar entre a gente. Eu pegar uma experiência aqui de Giovana Fraga. Ah, Giovana, querida. Eu conheço, eu ia dizer que não conhecia, mas conheço. Uhum. E poder transformar isso, né? Encontrar as pessoas para a gente conseguir aprender, e questões do bairro também, né? Acho que a gente está vivendo um momento também de muitas mudanças por necessidades financeiras, né? Acho que o fluxo de gente saindo daqui para morar ali, para ir para o interior, para voltar, para sair de um apartamento maior para ir para um apartamento menor. As pessoas que não têm nenhuma condição de morar, que estão na rua, né? Eu saí ontem, tenho saído pouco, tenho esse privilégio, né? Mas muita gente não pode não sair, está na rua. E tem que perceber, então aí tem uma... Perceber o entorno, perceber a sociedade tem muito a ver com o trabalho de curadoria, né? Para você se entender curador de um projeto, de cultura ou de música, precisa estar entendendo o seu entorno, né? Você teve à frente desse trabalho durante um bom tempo do Auditório Ibirapuera, maravilhoso, dos lugares que eu mais admiro. Eu acho que eu já tive a oportunidade de trabalhar, de levar trabalhos para lá, e foi na sua gestão, e realmente assim, são experiências maravilhosas que a gente teve por lá. Você deve ter recebido, caiu a internet aí, alguma coisa. Aquele volta. Deu uma travadinha. Todo mundo... Opa, voltou? Tá. E você teve à frente, então, ali do Auditório Ibirapuera, também nessa parte. Queria entender como é que foi essa experiência, como é que você pensa o trabalho que você realizou por lá. Enfim, dá uma passada sobre esses eventos. Olha, foi uma experiência... bom, foi uma experiência incrível, né? O Auditório Ibirapuera é um templo da música, né? Eu nunca imaginei que eu poderia trabalhar lá, né? Coordenando o espaço e a escola de música, que é um projeto absolutamente sensacional.
É um lugar que mudou minha vida, né? Mudou a perspectiva de muita coisa. Acho que o que eu levei para lá como experiência, né? Não levei para o auditório, mas é o que eu levei comigo quando eu cheguei, é uma coisa que eu aprendi lá atrás, que para você fazer, aí é uma concepção minha, né? Uhum. Curadoria de programação musical, você não está falando, na minha concepção, você não está falando sobre o seu gosto musical pessoal. Você está falando sobre a música que existe. Então, o fato de, às vezes, eu posso trabalhar para agendar um determinado artista, grupo ou expressão que eu não ouço no meu celular quando eu vou correr ou caminhar, né? Uhum. Mas eu reconheço a importância daquilo, né? Às vezes você ouve uma música por afinidade, etc. Às vezes você ouve uma música e você fala, caramba, olha só que construção, etc, etc. Então, acho que essa questão é básica para mim, né? E a experiência de estar num palco que é capaz, né, de receber Bob McFerrin, Gilberto Gil, Orquestra Sinfônica de Berlim, enfim, cara... Aquela possibilidade de fazer show para dentro do auditório, pra show para fora. Encontro, É balé, né, o Balé da cidade de São Paulo, enfim, o Boticário na Dança, o BMW Jazz Festival... enfim, e artistas também, né? Grandes shows de domingo, de sábado e domingo que aconteceram lá pro lado de fora, tanta Sim. gente maravilhosa que passou por show ali. para milhares de pessoas ali, né? E shows de artistas novos também, por exemplo, o auditório, a gente lançou o primeiro disco do Terno, por exemplo, e depois o segundo e o terceiro, o Abacaxepa, por exemplo. Abacaxepa. O Cinco a Seco lançou o primeiro disco lá, não estava lá, quem estava lá era o grande Pena Schmidt, meu querido amigo. Sim, passou por aqui mestre. também, maravilhoso. Mas o Cinco a Seco fez shows também com a gente lá. O Abacaxepa, por exemplo, também se apresentou lá. Então, bandas... a Lineker lançou o disco lá, a Xenia França lançou o disco lá. Então, assim, também era uma plataforma de novas possibilidades da música, né? Possibilidade de encontros que não tinha acontecido, como quando Seu Mari e Jussara Marçal fizeram um show juntas, né? Uhum. E coisas, digamos, clássicas que você quase desmaia, né? De receber, por exemplo, um Gilberto Gil ou um Bob McFerrin, que são, por exemplo, dois músicos que eu acho que quase já ultrapassaram a figura musical e já são quase entidades da humanidade, né? Você chega perto, você tem é outra coisa, né? Os dois são outra coisa. Eu lembro muito dessa sensação, e não só minha, como da equipe toda, né? É importante também dizer que eu integrava uma equipe, né? Às vezes aparecia um pouco mais, mas a gente trabalhava junto e tudo que aconteceu lá é fruto desse trabalho conjunto, né? Realmente tem um aparelho daquele, com aquelas condições de gerar experiência, né? Eu tive também a oportunidade de fazer um show com o Samu Keaselva e em um certo momento a gente abre o fundo do palco e mostra o Parque do Ibirapuera para frente. Então, era uma possibilidade de experiência que o local te proporciona e aquilo fica realmente muito marcado, né? Não só, obviamente, para os artistas que têm a oportunidade de estar ali, mas o público também. Isso engrandece muito o trabalho do artista estando lá, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Cara, e assim, aí você vê, né, quando você nessa relação com o público, você vê a dimensão que a arte tem, né, no contexto humano, né? De como as pessoas reagem, de como elas entraram, como elas saíram. E às vezes uma letra toca uma música, ou uma letra toca mais uma pessoa, ou toca mais aquelas apresentações para o gramado. Então, as pessoas se abraçando, se beijando, tomando vinho, dançando, pulando, né? Cada um com uma reação, cada música também levando a um estado de espírito, de uma certa maneira, né? Então foi uma escola sob esse ponto de vista também, né? Da gente olhar vários tipos de público, ou às vezes o mesmo público tocado por músicas diferentes, né? Sim. Tudo isso é uma escola impensável. É um legado muito forte, né, que fica e eu fico pensando a equipe em si, né, você conseguir administrar uma equipe tão competente, o espaço também favorece um trabalho. Como é que você pensa? Como é que foi pensado esse trabalho
quando você estava lá, e depois e a continuação disso, né, que você tem em paralelo, que teve em paralelo bastante tempo com o Itaú Cultural e agora apenas com o Itaú Cultural, mas esse pensamento de equipe para trabalhar em espaço de cultura, como é que você pensa isso? Assim? Cara, como eu falei, né? A Regiane está aqui, eu comecei a trabalhar com ela em 85, né? De lá para cá, assim, é importante para mim essa fase de 85, porque eu era assistente dela, né? É, e comprei muito sanduíche para música, colei muito cartaz em loja na Augusta, para, sabe, Felipe na rua, no farol vermelho, eu era aquele pentelho que, você não quer ir nesse show, não sei o quê. Essas coisas me deram uma... Fui hold, afinei violão, tomei esporro. Essas coisas me deram uma dimensão, acho que, da profissão, né, e do contexto, muito importante para mim, né? Então, essa coisa do respeito e da delicadeza, no sentido de, você vai receber o artista da mesma maneira que você vai receber o hold, o porteiro, etc., né? E isso não sou eu que criei, né? Não fui eu que criei lá. Mas eram as pessoas foram chegando com suas próprias energias e foram, né? A gente, né? Aqui, quem está aí do outro lado aí, essas pessoas todas, a gente vai possibilitando que as pessoas possam fazer seu trabalho direito, né? Claro. Acho que receber bem, acho que a primeira coisa é tipo, aquilo é sua casa, entre aspas, né? Porque aquilo é um espaço público. Sim. Mas o palco é sua casa e você está recebendo uma visita. Cara, eu acho que é o princípio. Então, às vezes a visita chega na sua casa, sei lá, você fez lá uma carne moída com arroz e batata, mas, cara, você descobre naquela hora que ela não come carne. Então não custa nada você fritar um ovo, por exemplo, né? Sim. É engraçado essa analogia essas que você coisas, faz. Cara. É engraçado essa analogia, porque de fato, assim, é muito acolhedor mesmo. Assim, a equipe sempre foi muito acolhedora, muito profissional, né? Ali no auditório, isso reflete muito no trabalho. Acho que isso é um grande aprendizado para todo mundo, assim, que gostar de trabalhar com cultura, né? Amar aquilo que está fazendo, e isso acaba influenciando quem está em volta também ali naquele trabalho, né? Você tem até Gostar pessoal de gente. gostar de Né? gente, Assim, cultura meio, tem a ver cara, com isso. não Né? tem jeito. É Até para verdade. assim, aí o backstage, assim, se você não gostar de gente, e aí entender também um pouco, né? Ou pelo menos tentar entender um pouco também o que se passa ali, né? A ansiedade antes de entrar no palco, o frio na barriga, o primeiro show, aquele primeiro projeto que você ensaiou 200 anos e vai, puta, ali agora, 1, 2, 3 já. Então, Sim. às vezes tem insegurança, tem mau humor, tem dor de barriga, tem, né? Sim. Tem Saber magia pra lidar. caramba. Produção, né? Produção tem É. dessas. O pessoal que tem curiosidade para saber, então você trabalhou no Auditório Ibirapuera até agora em junho, né? E o pessoal que tinha curiosidade de saber como é que se deu lá, como é que fica agora essa administração, só para entender se o pessoal está recebendo projetos, estão pensando Tá. em alguma coisa. Olha, o Itaú Cultural, a gente venceu um chamamento público em 2011 para fazer a gestão do auditório, que todos sabem é um espaço público, né? Uhum. A gente deveria ter ficado até 2016, mas aí pelo histórico, enfim, pelas realizações, as prefeituras foram mudando e a gente também foi aceitando os convites e as provocações para a gente permanecer. Certo. Ficamos, então, 9 anos praticamente, né? Daria 9 anos agora em agosto, a gente saiu em 30 de junho. Recentemente teve uma licitação para gestão privada do parque, né? Nós fazíamos uma gestão privada do auditório, né? Do parque como um todo, dos parques da cidade, vários parques e tal. Uma empresa venceu essa licitação, que é a Urbia, que venceu a licitação para fazer a gestão do Parque de Ibirapuera e junto do parque todos os equipamentos, com exceção, se não me engano, da Bienal, do MAN e do Museu Afro. E todos os outros equipamentos estarão sob a gestão da Urbia, né? Certo. Com a questão da pandemia, aí estou falando do meu jeito, não sei se oficialmente é isso, tá? Claro. Com a questão da pandemia, algumas fases dessa chegada da Urbia para começar, de fato, gerenciar
o parque, auditório, etc., OCA, etc., ela não pôde ser cumprida porque os parques fecharam. Então ninguém entrava, inclusive a própria empresa, né? Então, neste momento, né, e a gente, ao mesmo tempo, a gente precisava sair porque o contrato vencia dia 30 de junho. Então, a Secretaria Municipal de Cultura, a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria Municipal de Cultura, assumiu, neste momento, o auditório para conseguir fazer essa transição, né? Uhum. Do que eu conheço do auditório e, né, da maneira como ele está, e aí associando também a essa pandemia, etc., eu não vou dizer impossível, mas vou dizer muito improvável que o auditório volte a funcionar esse ano, ou talvez antes de novembro, talvez alguma coisa mais para o final do ano, só para marcar uma... Mas eu acho impossível, até pelos protocolos todos, etc, etc, né? Sim, sim. Então, neste momento, eu acredito que não tenha muito lugar para você mandar o seu trabalho para pleitear uma data no auditório, ao mesmo tempo que a gente ainda também não sabe, a própria Uber não assumiu ainda, a gente não consegue nem compreender também como é que eles farão a curadoria, etc, etc. Né? Entendi. Então, um pouco respondendo por eles, claro. É o que eu... Legal, né? Mais trazendo mesmo informação, se alguém, o pessoal que tem dúvida, mas vamos torcer para isso acabar logo, para essa vacina chegar logo, para a gente voltar a ter os eventos presenciais e ter as experiências de arte, de cultura ao vivo, poder frequentar esses espaços. Também torcer para que surjam cada vez mais projetos e editais para poder fomentar e ajudar a cultura a se movimentar. A gente está chegando no nosso finalzinho aqui da nossa conversa. Quero agradecer demais por você ter vindo aqui com a gente. Realmente uma honra, estava esperando esse momento. Era o Rico que ia te entrevistar hoje, mas ele teve um trabalho de produção musical que ele ficou ali envolvido e não teve como sair. Eu falei, não tem problema nenhum, vai ser um prazer. Agradeço vocês dois, um abração para o Rico. E só para dar meu e-mail, assim, quem quiser, Natale... Isso eu vou falar agora. Passa seu e-mail, passa contatos, pode mandar lá. natale@itaucultural.org.br. A gente responde todas os e-mails, né? Às vezes não sou eu que vou responder, é alguém da equipe. Uma resposta mais, digamos, protocolar, para a pessoa não ficar no vazio. E a gente entra em contato quando realmente, e se, né, tivermos oportunidade de agendamento, por exemplo. Mas estou à disposição, e aí a gente vai se falando com o maior prazer do mundo. Maravilhoso. A gente tem uma playlist colaborativa que a gente coloca, a gente tem 1 minutinho e meio mais ou menos aqui de derrubar. Fala pra gente uma música que esteja aí te tocando, que a gente possa colocar na nossa playlist colaborativa que está no Spotify. Procure Música em Rede no Spotify. Olha, cara, eu acabei de lançar um disco agora durante a pandemia que chama-se Âmbar, Os Afluentes da Música. Que tem um monte de gente, Nausete, Tuco Marcondes, Toninho Ferragutti, Proveta, etc. Olha só. Gente... E aí, Afluente das Intuições, eu acho que poderia ser uma música bacana. Ok, Afluente das Intuições está na nossa playlist colaborativa do Spotify. Muito obrigado, Natália, mais uma vez. Obrigado, queridão. Valeu pelo seu tempo e pelo papo super engrandecedor. A gente fica por aqui hoje. Música em Rede está em todos os lugares, todos os lugares da internet, plataformas digitais, redes sociais e tudo mais. Sempre conteúdo sobre o mercado da música, em breve cursos e tudo mais. Então a gente vai avisar com o tempo. Valeu, até uma próxima. Fica bem, Natália. E muito sucesso na caminhada. Valeu. Marcinha, te amo. Beijo. Tchau, gente.